Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 23, nós temos tão conhecida história de Davi enfrentando Golias. E quando nós olhamos o tamanho do desafio, pelas características que Davi estaria enfrentando, um homem que à sua época era um grande guerreiro, vindo de um povo que era um povo de guerra, um povo de batalha, acostumado a isso aí, um povo que tinha arte dos seus instrumentos, entre eles de guerra, através do metal, e tinha essa habilidade. Então, quando Davi vai enfrentar esse guerreiro, era de algo, humanamente falando, na sua época, quase que impossível de vencer. E quando Davi chega à cena que está vendo ali Golias afrontando a Israel e o Deus de Israel, e ele olha à sua volta e não vê ninguém que pudesse enfrentar. Até o próprio rei Saul estava escondido na tenda, todo mundo evitando. Porque não é assim que acontece, queridos. Em muitas situações, em casa, na família, no trabalho ou em outros ambientes da nossa vivência, onde surgem situações que alguém tem que enfrentar aquela situação e em alguns lugares ninguém se apresenta. Tem uma situação que precisa ser enfrentada na família, ninguém se apresenta para enfrentar e confrontar. É no trabalho, em outros ambientes, as pessoas se escondem por medo, por covardia, não quer enfrentar, não quer confrontar a situação. Davi nos ensina que tem situações que nós não podemos correr e fugir dela, nós temos que enfrentar. E para que esse enfrentamento seja possível, ele também nos mostra 3 elementos tão importantes para esse enfrentamento. O primeiro deles é que precisa ter coragem para isso. Coragem não é ausência de medo. O que diferencia o corajoso do covarde é que diante de um desafio, o covarde foge com medo. Diante da situação difícil, o corajoso enfrenta apesar do medo. Davi, que enfrentou Golias apesar do friozinho na barriga, mas ele tinha enfrentado outras situações com leões e ursos, protegendo as ovelhas. Então, esse friozinho, essa coragem de enfrentar, Davi tinha. Porque alguém tem que fazer. E eu pergunto nesse tempo, nas situações que precisam ser enfrentadas, na sua vivência, a pessoa a se apresentar não pode ser você. Você olha para o lado, na sua família, ninguém está se apresentando. Você olha no seu ambiente de trabalho, ninguém está se apresentando. Pode ser você. Ah, mas é muito difícil, muito perigoso, é muito complicado. Tenha coragem. Não se acovarde. Segundo lição que Davi nos mostra, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter convicção. Davi, quando ele desce, que ele vai enfrentar aquele gigante, ele tem uma convicção que o Senhor está com ele. Tanto é que ele diz para o gigante: tu vem contra mim contra espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. A convicção que ele estava ali, naquele enfrentamento, naquela luta, que o Senhor estava com ele, dando a ele todas as condições para que ele pudesse enfrentar. E uma terceira lição que Davi também nos mostra que precisamos ter é confiança. Davi, quando foi ungido por Samuel, ele sabia que havia todo um propósito de Deus na vida dele. Então, por isso, ele tinha confiança de que ele iria, enfrentaria e sairia vitorioso. Então, nós precisamos desses elementos na nossa vida. Nós precisamos de coragem, de convicção e de confiança para esses enfrentamentos que são necessários. E eu diria, meu irmão, minha irmã, Deus conta com você para esses enfrentamentos. E é do seu jeito, com sua fé, com sua coragem, com sua convicção, com sua confiança, que você vai enfrentar. Quando Saul tentou emprestar a armadura dele para Davi, Davi disse não. Era
totalmente incompatível, porque Saul era mais alto, Saul tinha um corpo, já era um homem, Davi ainda um garoto. Então não daria, Davi não se movimentaria, então é cada um na sua condição e na sua fé. Por isso, os desafios que você tem que enfrentar, por mais difíceis que eles se apresentem, tenha coragem, tenha a convicção que Deus está com você, tenha a confiança que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Pense nessas coisas e vai à luta. Deus te abençoe no dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.